need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell there's something's off. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje voltamos com a videoaula dessa peça maravilhosa. Como vocês podem ver aí no início do vídeo, uma peça linda, realmente um crochê de luxo. E é com muita alegria que eu venho trazer para vocês o passo a passo dessa aula, desta peça que é o Jardim de Rosas da Débora Tavares. Uma linda, que também tem canal aqui no YouTube e executa peças lindíssimas que eu recomendo vocês acompanhar também, para que vocês possam se inspirar e aprender a fazer as peças maravilhosas que ela faz. E esse é o famoso Jardim de Rosas que a Débora executou. Aqui ela colocou várias combinações de ponto, começando aqui, né, pela parte da rosa bela. Temos aqui também a parte dos botõezinhos puff, né, essas rosinhas maravilhosas. E como acabamento, o bico do tapete rendado e terminando aqui com o famoso bico russo. Gente, eu não tenho palavras para descrever o quão lindo ficou essa peça, só vendo ou executando para vocês verem, né, frente a frente de como ela fica. Eu queria muito agradecer a Débora, ela me procurou, me pediu para que eu executasse essa videoaula para vocês, pois ela tá um pouquinho corrida lá com as encomendas, não pôde fazer. E como eu estava aqui à disposição, eu resolvi fazer porque a peça é maravilhosa, gente. Esta peça, pessoal, por ela ser um tapete elaborado, uma peça de luxo, talvez você olhe e você ache difícil de fazer. Mas não é, gente. É um tapete de luxo lindo, porém você consegue fazer tranquilamente. As contagens de ponto, elas batem toda certinha, não tem pulo do gato. A Débora me explicou tudo certinho e a combinação dela, gente, bateu certinho os pontos e eu acredito que você também vai fazer, tá? O meu tapete, ele ficou medindo 1,10 m. Já no ponto da Débora, ele ficou medindo 1 metro, se eu não me engano. O meu passou um pouquinho, tá? Mas eu não fiz alterações. Eu acredito que seja a tensão de ponto, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou estar passando a lista de materiais para você poder estar fazendo a peça de vocês, tá? Aqui na parte da base, esse rosa lindo, eu utilizei o Barroco Decore Luxo na cor 3526, que é o rosa candy. Eu utilizei 2 novelinhos para essa medida, tá? Também utilizei o Barroco Max Color Fio 6 na cor 3526 Candy Color. Do Max Color eu utilizei apenas um novelo e ainda sobra, tá? A parte que eu trabalhei com eles é essa parte aqui, ó, da pipoca e aqui o acabamento com o bico russo, tá bom? Você vai utilizar um novelo e sobra um pouco, tá? Para os botões puff, que são esses botõezinhos aqui de flores, tá vendo? Parece umas rosinhas. Eu utilizei o Barroco Multicolor Premium Fio 6 na cor 9427. Esse daqui é aquele mescladinho, tá? Um novelo do grande dá e sobra também. Eu só não vou indicar você usar o pequeno, porque pode faltar. O que que a gente usou tanto nessa cor? As duas rosa bela, fizemos todo o contorno com as florzinhas, né, puff, e também aqui o acabamento no bico rendado, tá? E o verde é onde você vai fazer os raminhos e também aqui, ó, a parte de baixo dos botõezinhos é o Barroco Multicolor Premium na cor 9392. Eu acredito que um novelo pequeno também dê para você confeccionar. E aqui, nessa base, eu escolhi o branco, Barroco Max Color Fio 6, na cor 8001, um novelo de 452 metros, é suficiente para trabalhar toda essa base. Talvez você olhe e fale, Vanessa, quanto material. Mas é um tapete que ficou aproximadamente ali, o meu deu 1,10 m, tá? E é um tapete muito lindo, acredito que as clientes vão amar. Aqui na base eu trabalhei com decore, mas você pode utilizar, fazer liso, sem o decore também. Isso não vai te implicar em nada e o tapete vai ficar muito lindo. Para confeccionar o nosso tapete, nós vamos utilizar 2 tipos de agulha com 2 numerações, tá? Uma vai ser no número 4 e a outra na 3,5 e tesoura para remate. Então, vocês vão perceber que várias vezes eu vou estar trocando de agulha,
tá bom? Então, eu acho que eu mudo de agulha a partir dos botõezinhos, eu passo para 3,5, tá? Para que fique bem firminho e bem certinho os pontos. Você também vai utilizar a pérola, tá vendo que tem todas essas pérolas aqui nos botõezinhos, na Rosabella também. Eu escolhi a pérola, essa daqui é a número 8 da Círculo, cor 20, tá? E vocês podem estar escolhendo até a número 6, caso não tenha disponível aí para vocês, para poder passar aqui e colocar em cada florzinha. Então, gente, agora as últimas observações que eu quero passar para vocês. Olha que lindo. Tá vendo aqui a parte da aplicação? A parte do botão Rosabella com o raminho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque já tem disponível no canal da Débora. E a explicação dela é top, gente, não tem erro. É de uma paciência que eu assisti e consegui fazer a minha certinho, tá? E as borboletinhas que vocês estão vendo aqui, olha que linda, gente. Um charme de delicadeza. Essas borboletinhas eu fiz pelo canal da Lucimar Baú, a minha amiga também, outra crocheteira de mão cheia. E vocês vão conseguir fazer perfeitamente essa aula lá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Aproveite a aula. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação aos links, estão todos na descrição do vídeo, lista de materiais também, e é só clicar na setinha abaixo que você vai ter acesso a todas as informações, tá? E lembrando que todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Tem cores lindas, vocês podem fazer outras cores também, outras combinações, que vai ficar maravilhoso, tá? Lembrando, quando vocês forem lá fazer a Rosabella no canal da Débora, não esqueça de escrever nos comentários, vim pela van, tá? Não é uma obrigação, gente, mas é só uma forma de gratidão e agradecimento a ela por ter criado essa peça linda. Então é isso, bora então para nossa aula. Bom, pessoal, para iniciar então o nosso tapete, eu vou trabalhar a base dele com vocês no Barroco Max Color fio 6, tá? Nessa cor, que é o Candy Color 3526, tá? Rosa Candy. E eu vou estar fazendo com vocês nesse fio, para que vocês possam visualizar a parte dos aumentos, tá? Só que eu vou só iniciar com vocês, mostrando como se executa a base, e depois eu volto com a minha base, com o decore luxo pronta pra gente dar sequência, porque aí fica bem mais fácil, tá? Mas você aí que está fazendo com decore luxo vai fazer normalmente, como eu explicar aqui, tá bom? Não precisa fazer com barroco. Mas caso você queira fazer sem a parte, né, do decore, você pode utilizar sim e fazer também da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Aqui no caso mesmo é só para a visualização, certo? Nós vamos estar utilizando a agulha 4. Aqui na base eu estou fazendo com ela também, e você que está fazendo no decore também, tá? A 3,5 no decore não fica legal. Então, a gente vai fazer o anel mágico, dando uma voltinha em 3 dedos, segura, e vamos subir aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Dou uma laçada, e dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar uma sequência de 12 pontos altos. Mesmo que eu tenha feito as 3 correntinhas, eu vou trabalhar mais 12 pontinhos altos. Trabalhamos aqui os 12 pontos altos, eu vou estar fechando esse anel mágico completamente, deixo o fiozinho reservado. E aqui, nós iniciamos as 3 correntinhas, você sempre vai ignorar essas 3 correntinhas na hora de fechar a carreira, correto? Aqui nós temos o primeiro ponto alto, você vai entrar nas 2 laçadinhas do primeiro ponto alto, certo? Busca o fio e fecha com ponto baixíssimo. Essa correntinha, ela vai ficar aqui no meio, e vai ser bom porque sempre quando a gente fecha, às vezes fica um buraquinho, né? Então, ela ocupa esse buraquinho, mas ela não conta como ponto. Novamente, 1, 2 e 3. Volto no mesmo ponto de base, que é o ponto alto, e faço meu ponto inicial. Essas correntes, novamente, não conta. Então, agora, você volta no mesmo pontinho de base e repete o seu segundo ponto alto. Nós vamos trabalhar essa carreira, temos 12 pontos, não temos? Então, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada pontinho de base.
você vai fazendo o aumento aqui da segunda carreira. Se a gente tinha 12 pontos iniciais, sem contar aquelas 3 correntes, agora a gente passa a ter 24 pontos, 2 para cada pontinho de base. Certinho, pessoal, trabalhei aqui nos 12 pontos altos, 2 pontos para cada um, e chegando aqui no final, novamente eu ignoro essas correntinhas e vou fechar no primeiro ponto alto. Entro e faço aqui um ponto baixíssimo. Fechei a minha carreira, tá? E fica assim. Novamente, eu subo as 3 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e repito um ponto alto. Aqui nós trabalhamos 2 pontos para cada ponto de base. Isso significa, né, a gente vai ter 12 aumentos ao redor da nossa peça, sempre vai ser 12. A única coisa que muda é que a cada carreira trabalhada é adicionada um ponto alto sozinho. Nessa carreira, nós vamos fazer 1, na próxima vai ser 2 e assim por diante. Sempre aumenta a quantidade de pontos sozinho. A parte dos aumentos, ela sempre vai ser 12, não muda a quantidade. E sempre vai ser feita no segundo ponto de base. De cada aumento que você tiver, o próximo aumento vai ser no segundo ponto. Ó, temos 1, 2, sempre no segundo. Então, aqui, ó, o primeiro eu trabalho sozinho, ignoro as correntes, entro no segundo e adiciono aqui 2 pontinhos de base, tá? 2 pontinhos. Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho e um aumento. E essa é a repetição por toda essa carreira. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. 1 e 2. E você vai observar que esse aumento, ó, ele tá sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior. E assim nós vamos completar toda essa volta. Ok, pessoal, finalizando aqui a carreira. A nossa terceira carreira, eu estou com 36 pontos, tá? No total. E aqui nós vamos fechar, ignora, terminei com 2 pontos no mesmo lugar, ignora as 3 correntinhas, venho na alcinha do primeiro ponto alto. Novamente, vamos subir as 3 correntes, volta no mesmo ponto de base e trabalha o seu primeiro pontinho alto. Agora, na carreira anterior, nós fizemos um ponto sozinho e o aumento. Então, aumentou. Nessa carreira será 2 pontos sozinho, um para cada ponto de base. E o próximo é o aumento. Então, a gente faz 2 pontos no mesmo lugar. Observe o seguinte, assim como na carreira anterior, eu trabalho o aumento no segundo ponto do meu aumento da carreira passada, tá? Sempre assim. Então, você nunca vai se perder, porque você sempre vai seguir, ó. Aumento, segundo ponto. Aumento, segundo ponto. Sempre no segundo ponto do aumento. Aí não tem erro, vai fazer certinho. Então, vamos concluir mais essa carreira fazendo 2 pontos altos sozinho. E aí, ó, segundo ponto do aumento, que aqui nessa carreira é o terceiro, eu coloco 2 pontos no mesmo lugar. Vai ficando dessa forma. Certinho, pessoal, trabalhei aqui a minha quarta carreira. E nessa carreira eu fiquei no total de 48 pontos, tá? Agora, a gente fecha novamente no primeiro ponto alto com baixíssimo. Vamos repetir as 3 correntinhas e no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Um ponto alto sozinho. O segundo. O terceiro. E agora é a vez do quarto, eu coloco o meu aumento. Ignora as 3 correntinhas iniciais, tá? A gente não conta ela. Então, pessoal, vocês vão perceber o seguinte. A carreira anterior tinha 2 pontinhos sozinhos. Essa carreira são 1, 2, 3 pontos sozinho, no quarto, o aumento. Repetindo, em cima do segundo aumento da carreira anterior. E assim, você vai trabalhar toda a volta do seu trabalho. 1, 2, 3 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. Segundo ponto alto do aumento, eu faço o meu aumento também, seguindo essa sequência. E vamos dar a volta toda na nossa peça novamente. Estamos agora na quinta carreira. Certo, pessoal? Finalizando aqui a minha quinta carreira, eu vou fazer aqui o meu último aumento e vou fechar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo.
e já vou reservar aqui as minhas 3 correntinhas. Olha, vai ficando dessa forma aqui. Quando a gente tá trabalhando, dá a impressão que vira um chapéuzinho, tá? Mas isso, ele normaliza depois quando a nossa peça tá pronta, principalmente se for decore. Por isso que eu sempre indico você trabalhar com agulha número 4 ou a 4,5, se o seu ponto for muito justo, para poder ceder, tá? Ah, Vanessa, mas se eu quiser começar, ao invés de 12 pontos altos e fazer 14, também dá. A única diferença é que quando chegar lá na parte, né, do acabamento da peça que tem o bico, que são contados os pontos, pode dar alteração, aí você vai precisar adaptar, mas não é impossível. Você pode ajustar sim essa base para a tensão do seu ponto, fazer com 14 ou com 16 pontos, e aí no final é só fazer a contagem dos pontos, né, o acabamento certinho. Dá trabalho? Dá, mas é legal vocês fazerem. Bom, pessoal, a nossa base, ela vai seguir com 20 carreiras com fio decore. 20 carreirinhas. Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar aqui na tela para vocês a listinha de quantidade de pontos para cada carreira. Cada carreira eu vou deixar anotada aqui. Então, você pode copiar ou você pode tirar um print, né, quem estiver assistindo no celular. E aí, você vai trabalhar 20 carreirinhas, tá com dúvida a quantidade de ponto? Olha na listinha e confere aí a peça de vocês, tá? Eu vou trabalhar a minha no Decore Luxo, eu vou começar novamente. Aqui foi só para poder mostrar para vocês, mas se acaso vocês quiserem fazer, né, no fio, sem ser o decore, pode fazer seguir aí da mesma forma que também vai dar certo e vai ficar lindo, né? Bom, como eu disse, 20 carreiras, a quantidade de aumento sempre vai ser 12, sempre vai trabalhar o aumento em cima do segundo ponto da carreira anterior, tá vendo? Sempre, ele vai ser o seu guia e você sempre vai ter 12 aumentos até o final da carreira. A única diferença é que entre um aumento e outro, você vai sempre ter um ponto para trabalhar a mais a cada carreira seguida, tá bom? Então, eu vou completar a minha e já volto aqui com vocês. Olha, pessoal, terminei aqui a minha base. Ela fica enorme, não cabe. Eu tô aqui na cômoda para poder mostrar para vocês. Olha que linda. Bom, aqui eu trabalhei, como eu falei para vocês, 20 carreiras certinha. Aqui é o lado direito. Então, quando você estiver fazendo a peça sua, você consegue visualizar que tem 12 aumentos certinho em toda a parte do meu trabalho. Deixa eu só recapitular aqui com vocês. Tá vendo aqui, ó, pelo lado direito do fio decore, nós temos todas as marcações que são de 12 vezes, né, o aumento por volta de toda a peça. E entre cada aumento, né, aqui eu tenho um aumento e aqui eu tenho outro. Eu fiquei com 18 pontos altos sozinho, um para cada ponto de base, tá? Seguindo certinho a tabela que eu deixei para vocês, tá bom? Esse é o lado direito e nós vamos trabalhar com o fio decore pelo lado avesso, que é o lado mais volumoso, certo? Caso você esteja fazendo, né, com o fio normal, sem ser decore, você vai continuar pelo lado direito. Aqui eu viro porque é o lado mais volumoso, certo? Agora, pessoal, eu vou entrar com rosa candy color para dar sequência. A sua base você vai fazer aí de acordo com a cor da sua preferência. Aqui é onde eu terminei mesmo, eu só dou uma ajustada, puxo os pelinhos aqui, né, para baixo, e eu fiz o nozinho tradicional. Eu vou entrar aqui no aumento, ó, eu tenho 2 pontos, exatamente aonde você terminou, tenho 2 pontos no mesmo lugar, eu vou seguir o mesmo processo. Eu entro aqui na parte do aumento, no segundo ponto do aumento, e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, você vai repetir mais um ponto baixo. Então, você vai trabalhar carreira de ponto baixo, tá vendo? Só que nos aumentos, você vai manter os aumentos também. Então, para cada ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. E vamos fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até a gente chegar no próximo aumento, tá? Apesar de ser decore, é só você contar. Se a gente tinha 18 pontos sozinho na base, a gente vai ter agora 19 pontos baixos sozinho
E no de número 20, a gente vai acrescentar o aumento, que seria aumento sobre aumento. Prontinho. Cheguei aqui, ó, eu tenho meu aumento, 2 pontos no mesmo lugar. No primeiro, eu trabalho um ponto baixo para ele, que vai dar de número 19, e aqui, ó, no segundo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Feito isso, você vai seguir a próxima sequência, fazendo 19 pontos altos sozinho. No de número 20, você acrescenta o aumento, respeitando por toda a volta do seu trabalho. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta. Trabalhei ponto baixo sobre ponto baixo, e aonde era aumento, eu repeti 2 pontinhos no mesmo lugar. E aqui no final, no início, né, nós já trabalhamos os 2 pontos no mesmo lugar, então, eu entro aqui, ó, no primeiro e faço um ponto baixíssimo, e vou subir 3 correntes. Então, pessoal, a quantidade de ponto que separa um aumento do outro nessa carreira são 19 pontos baixos, ok? Agora, nós vamos dar sequência a uma carreira com ponto pipoca. Subimos 3 correntinhas, eu dou uma laçada, no mesmo pontinho de base, eu vou trabalhar mais 4 pontos. Então, eu faço 1, 2, 3 e o quarto. Contando com as 3 correntinhas, eu fiquei no total de 5 pontos no mesmo lugar. Tiro a agulha, venho na terceira correntinha, entro e busco essa laçadinha aqui atrás. Busco ela e passo, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo. Vou travar e faço mais uma correntinha, tá? Feito isso, eu dou uma laçada, eu vou para a próxima pipoca. Eu pulo um ponto de base, entro no próximo e vou trabalhar aqui um conjunto de 5 pontos altos. Diferente da pipoca que eu sempre trabalho com vocês, a outra eu faço um ponto alto antes e um ponto alto depois da pipoca. Essa não. Essa você vai fazer apenas a pipoquinha, vai entrar no primeiro ponto, vai fechar ela, tá vendo? Como se fosse um baixíssimo, e vai fazer aqui, ó, fechou, mais uma correntinha. Na hora que você fecha a pipoquinha, é como se ficasse 2 correntes, tá? De separação. E sempre pula um ponto de base e vem no próximo e repete essa pipoquinha. E assim, nós vamos trabalhar toda a volta do nosso tapete, tá? Fazendo somente a pipoca, sem aquele ponto de separação. 5 pontos altos, entra no primeiro, puxa a laçadinha, fechando, travou, coloca mais uma correntinha. Ela vai ficar com essa separação, que vai servir de base para a próxima carreira, tá? Pula um ponto de base, vem no próximo e repete. Então, nós vamos trabalhar assim toda a volta da nossa peça. Ok, pessoal, trabalhei aqui toda a minha carreira fazendo as pipoquinhas com essa separação e pulei sempre um pontinho de base, tá? Ela ficou certinha, tá? Não ficou emborcada nem nada, tá bom? Uma dica, né? Se acaso você tiver o ponto muito justo, mas eu acredito, gente, que não tenha necessidade de aumentar a corrente de separação, não, tá? Mas agora, terminei, eu vou fechar aqui junto com vocês pra gente dar sequência. Fechei a última pipoquinha, faço uma correntinha de separação e aqui eu tenho a pipoquinha inicial. Eu entro atrás dela, ó, só para poder fechar. E eu fecho buscando o fio, fazendo um ponto baixíssimo. Travo o fio e aqui nós já podemos arrematar essa cor pra gente entrar com o verde, tá? Deixa aqui o fio pra gente poder fazer o arremate melhor depois e vai ficando assim. Agora, nós vamos entrar com o Barroco Max Color 9392, esse daqui é o prêmio. Vamos fazer o nozinho tradicional. E aqui mesmo, aonde nós paramos, né, você passa esse fiozinho pra cá. Pode ser aqui na argolinha, a última que nós trabalhamos de 2 correntes, você vai entrar e vai trabalhar 2 pontos baixos para cada intervalinho, dessa forma. Feitos os 2 pontos baixos nesse intervalo, pula a pipoquinha e vem para o próximo,
e adiciona mais 2 pontinhos baixos. Eu tô aproveitando aqui, ó, para esconder o meu fio. Pula a próxima pipoca, vem no próximo intervalo, mais 2 pontos baixos, sempre assim. Você vai completar toda essa carreira trabalhando 2 pontos baixos para cada intervalo, até o finalzinho. Chegando no final, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta do meu tapete, olha, fazendo os 2 pontinhos baixos entre cada intervalinho da pipoca. E chegando aqui no final, ó, 2 pontos baixos, eu vou fazer um baixíssimo aqui no primeiro que eu iniciei, certo? Aqui eu vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar, um pontinho baixo, certo? 2 correntes de separação. Eu vou pular 2 pontinhos baixos, 1, 2, no terceiro, eu trabalho um ponto alto, ficando assim. Uma correntinha, volto no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui nós vamos ter um conjunto de 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, eu fiz o terceiro, agora o quarto e o quinto. Tudo no mesmo pontinho de base. A minha agulha fica escapando toda hora, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Feitos 5 pontos separados por uma correntinha, você vai fazer 2 correntinhas de separação, volta pra base e você vai contar 2 pontos baixos. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Esse conjunto é para formar depois a florzinha, tá? Agora, a gente vai iniciar novamente. 2 correntes, pula 2 pontinhos de base, entra no terceiro e vai fazer o conjunto de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Terceiro, uma corrente, o quarto, uma corrente, volta no mesmo lugar, o quinto, certo? 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro e faço o meu ponto baixo. Novamente, 2 correntes, pula 2 pontinhos baixos e inicia novamente o seu lequinho de 5 pontos altos, separados por uma correntinha. E você vai trabalhar toda a volta do seu tapete fazendo esse conjunto, tá? Aqui no finalzinho, eu ainda não sei quantos lequinhos vai dar, tá? E também não sei se vai bater, porque é a primeira vez que eu tô fazendo aqui. Mas se precisar fazer alguma alteração, eu retorno com vocês. Pode ficar tranquila que eu passo certinho. Então, vamos lá seguir a nossa carreira. Ok, pessoal? Trabalhei toda a volta do meu tapete, ficou bem certinho. E aqui no final, bateu exatamente correto, bem certinho, ó. Fiz aqui o lequinho, pulei 2 pontos de base, 2 correntinhas. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. Aqui você já pode travar o fio e cortar. Então, a contagem de ponto bateu certinho, tá, gente? Nós ficamos aqui mais ou menos, né? Mais ou menos não. Ficamos aqui no total de 42 lequinhos iguais a esse, tá? Aí você pode conferir aí na sua peça se você estiver fazendo igual a mim. Bom, agora eu vou iniciar com vocês o botãozinho, né? Aquelas rosinhas maravilhosas. E, gente, é a primeira vez que eu vou trabalhar essa rosinha aqui com vocês. Eu nunca fiz em nenhuma outra peça, tá? Eu vou iniciar exatamente pelo lequinho, nozinho tradicional na agulha. Aqui nós temos os intervalos de uma correntinha. Você vai entrar no primeiro intervalo, após o primeiro ponto alto, e vai fazer aqui um ponto baixo. E subir 2 correntinhas para dar altura, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Uma laçada, entra dentro do intervalo, busca o fio. Uma vez. Outra laçada, entra dentro do intervalo e busca o fio. Segunda, agora a terceira vez, a quarta. No caso, eu faço 5 vezes. Como eu subi aqui essas correntinhas, eu não vou fazer a quinta vez, tá? Vou dar uma laçada aqui e vou passar por todas essas argolas até que me reste 2, contando com essa. Eu passo, sobrou 2. Aqui, eu finalizo essas 2. Finalizei, vou fazer uma corrente de separação, vou vir para o próximo espaço e vou repetir essa sequência. E agora sim eu vou fazer 5 vezes, porque eu não tenho essas correntinhas, tá?
Dou uma laçada, busca o fio uma vez, uma laçada, duas vezes, uma laçada, terceira, a quarta e a quinta vez. Vou passar essa laçada nos fios até que me sobre 2, contando com a laçadinha da agulha. Finalizo e faço uma correntinha de separação. Vamos para o terceiro puff. Uma laçada e vou buscar uma, duas, três, quatro e 5. Outra laçada, finalizo, travo aqui o ponto, uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui o quarto puff. Dou uma laçada, faço 1, 2, 3, 4 e a quinta laçada. Busco o fio, passo nessas alcinhas todas, fiquei com 2, finalizo. E fica assim, ó, 4 pontinhos puff, separado por uma correntinha, tá? A Débora, ela até me indicou fazer 4 laçadas apenas, porque aí ele fica mais, né, mais fininho, tá? Eu acabei aqui fazendo com 5, porque eu testei com 4 laçadas e a minha rosinha ficou muito magricelinha. Então, eu fiz com 5, mas se você quiser fazer com 4, também dá certo, tá bom? Aqui, eu não vou fazer correntinha, eu vou sair dessa alcinha. Aqui em cima desse primeiro ponto puff, eu tenho essas 2 alcinhas aqui, ó, tá vendo? Entro nela e busco esse fio, fechando aqui a rosinha, como se fosse um ponto pipoca. Agora, nós vamos trabalhar os pontos picô em cima dela, tá? Aqui, ó, entre uma rosinha e outra, você tem esse intervalo aonde fizemos essa correntinha. Você apenas passou aqui, ó, você não travou, tá? Apenas passou, buscou o fio, entra dentro do primeiro intervalo e sai aqui, ó, no meio da rosa, bem aqui no meinho. Busca o fio, ficou com 2 laçadas. Agora, você vai finalizar como se fosse um ponto baixo. Vai subir 3 correntinhas e vai fazer um ponto picô entrando nessas 2 laçadinhas do ponto baixo. Ok? Vai voltar nesse mesmo intervalo, saindo aqui, ó, no meinho da rosa, bem aqui, ó, na parte do meio. E você vai repetir mais um ponto baixo, 3 correntinhas e finaliza como um ponto picô, tá? Terminou, fez o segundo ponto picô, você não vai voltar no mesmo intervalo e fazer o ponto baixo, você vai fazer no próximo, tá? Entra por baixo, sai aqui no meinho e faz um ponto baixo, 3 correntinhas, volta na alcinha, ponto picô. Novamente, nesse intervalo, 2 pontos baixos. Novamente, nesse intervalo, um ponto baixo. Agora, você vai fazer mais um picô, que são 3 correntes. Certo? E vai para o próximo intervalo. Você vai virando aqui a rosinha, ó. Olha só que vai se formando aqui em cima. Vira a rosinha, entra com a agulha, vai sair sempre no miolinho. Aí, você faz um ponto baixo e agora falta mais 2. Então, você vai fazer 3 correntes, ponto picô, um ponto baixo. E agora, por último, mais um picôzinho. 3 correntes, volta na base do ponto baixo e forma o seu picô. Tá vendo que esse picô ficou solto? Você não vai voltar aqui e colocar um ponto baixo, não, tá? E aí, ó, ele vai ficando assim, ó, dessa forma, e agora só falta a gente fechar aqui em cima. Aqui em cima, nós ficamos com 6 picô, tá? Outra coisa, para vocês não terem dúvida, dentro de cada intervalinho, são 2 pontos baixos. Mesmo que são 2 picô para cada intervalo, você vai fazer da seguinte forma: fez um ponto baixo, picô, um ponto baixo. Quando você for passar para o próximo intervalo, sempre vai ter a repetição do picô. Aí, você vem, um ponto baixo, picô, um ponto baixo, vou para o próximo espaço, um picô. Sempre vai ser 2 pontos baixos apenas dentro de cada intervalo, tá bom?
Então, aqui, ó, vou virar aqui para vocês poderem visualizar. Aqui no início, tá vendo essas duas alcinhas? Vai ter no de vocês também. Você vai entrar nela, tá? Ajusta aqui o fio e vai fazer um ponto baixíssimo. Travou. Aí, vai descer aqui na próxima correntinha do lado de baixo e vai fazer um picozinho, tá bom? Beleza, já terminamos aqui o primeiro botão. Para fazer o segundo, eu vou trabalhar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem. O botãozinho fica dessa forma. Olha, eu não tenho muita prática, gente, mas eu achei que ele é tão fofinho. Muito lindo. Feito, então, as 8 correntinhas, nós vamos para o próximo leque. E vamos fazer tudo de novo. Segura com o anelar as suas 8 correntinhas para facilitar, tá bom? Uma laçada, entra no primeiro intervalo do leque e vai trabalhar aqui. Segura com o dedo para ficar bem mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai fazer 5 vezes esse movimento. Vai passar a laçadinha até ficar com 2 na agulha. E aí, finaliza com mais uma laçada. Olha só. Finalizou uma corrente. Vai para o próximo. Dá sempre uma laçada e busca o fio. 1 vez. 2 vezes. 4 e 5. Finaliza. Ficou 2 alcinhas. Fecha. E faz uma correntinha de separação. Por 4 vezes. 3, 4 e 5. Finaliza uma correntinha. Agora, o quarto. 1, 2, 3, 4 e 5. Finaliza, trava o fio. Não vamos fazer correntinha agora. Alonga só um pouquinho o seu fio, sai da linha. Vem aqui, ó, na cabecinha desse primeiro ponto puff, ele tem 2 alcinhas, representando como se fosse um ponto baixo. E busca a laçadinha, fechando aqui o seu botão. Sem correntinha, sem mais nada, nem laçadinha, dá uma viradinha no botão. Aqui nesse intervalo, entra com a agulha, saindo no meio do botão. Busca o fio, um ponto baixo. E vamos trabalhar o picô. 1, 2, 3 correntes, volta, finaliza o seu pontinho. Um ponto baixo novamente no mesmo intervalo. E agora, vamos para o próximo, mas antes a gente faz o segundo ponto picô. Agora, eu posso vir para o próximo intervalo e faço um ponto baixo. Terceiro ponto picô, finalizo com um ponto baixo. Agora, eu tenho que ir para o próximo intervalo. 1, 2, 3 correntinhas, finaliza. Agora sim, eu posso vir para o último intervalo e trabalhar aqui, ó, o ponto baixo, meu quinto picô, volta, faz um ponto baixo e o último picôzinho agora. 1, 2 e 3. Finaliza. Não vai voltar com ponto baixo aqui de novo, tá? São só 2 dentro de cada intervalinho. Vai virar o seu botão. E aqui nós temos essas correntinhas. Se você olhar, temos um primeiro ponto baixo bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem aqui. Entra nele, faz um baixíssimo. E desça na correntinha anterior, entra bem dentro dela, ó. E faz outro baixíssimo. Feito isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e vai trabalhar o seu botãozinho novamente no próximo leque, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que belezinha, gente. Que gracinha de botão. Gostei bastante de fazer. Eu vou aqui completar, tá? E já volto com vocês. Vocês vão fazer esse botãozinho em toda a extensão do tapete, para cada lequinho desse, combinado? Bom, pessoal, trabalhei toda a volta fazendo as rosinhas. Olha só como que elas ficaram.
Pela primeira vez até que achei que ficou bonito. E aqui a última, né? Eu vou fazer junto com vocês e reforçando para vocês, né, se ficou alguma dúvida, entender melhor. Então, vamos lá. Trabalhei aqui os 4 pontos puff, certo? Vou soltar aqui a laçada, vou prender no primeiro e puxar esse fio e fechar como se fosse o pontinho pipoca. Fechei sem fazer laçadinha, não, eu vou vir aqui, ó. Primeiro intervalo de um puff para o outro, eu entro com a agulha e saio aqui, ó, no meio do botão. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto na base do ponto baixo e fecho fazendo meu primeiro ponto picô. Novamente, um ponto baixo no mesmo intervalo, 3 correntinhas e faço aqui o meu ponto picô. Agora, eu vou para o próximo intervalo. Entro aqui, ó, entro no intervalo e saio aqui em cima, tá? No espacinho do meio da rosa, faço um ponto baixo, novamente, 3 correntinhas. E faço o ponto picô. Eu coloquei um ponto baixo nesse intervalo, então, falta o segundo depois do picô. 3 correntinhas, o ponto picô, venho para o próximo intervalo. E é a mesma coisa aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto picô, volta no mesmo intervalo, um ponto baixo. Temos aqui 5 pontos picô, precisamos de 6, vamos fazer o último ponto picô. Faz o último e pronto, agora a gente vai fazer a união, tá? Então, vamos lá, vem aqui no pezinho, aonde tem essas 2 laçadas que você prendeu, é como se você tivesse feito um ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Vem na última correntinha, que é a de número 8, dá uma laçada e faz um ponto baixo novamente, ponto baixíssimo, perdão. E vai trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E vai prender aqui, ó, no seu primeiro botão. Aqui atrás dele, temos aqui, ó, aquelas 2 correntinhas iniciais. Tá vendo aonde eu fiz um baixíssimo para seguir para a próxima? Você entra e faz outro baixíssimo, unindo. Segura bem, une aqui e trava o fio. E pode arrematar, tá? E vai ficar dessa forma. Então, aqui, ó, na parte do picô, se ficou dúvida, gente, é sempre 6 picôs separados por um ponto baixo. Então, você vai observar. Fiz o primeiro picô, um ponto baixo na base. Fiz o segundo picô, um ponto baixo na base. Sempre você vai fazendo assim. Então, pessoal, para cada intervalinho desse, é 2 pontinhos baixos. Só que vocês têm que lembrar que é um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. Um picô, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, tá bom? Então, gente, ficou assim a minha peça. Olha, caso a sua tenha repuxado um pouquinho, não se preocupe, tá bom? Porque quando a gente vem com a carreira de pontos altos, né, que a gente vai trabalhar, ele vai se assentar e vai ficar certinho, tá? Essa parte aqui, ela laceia um pouquinho. Lembrando que tem o acabamento no rendado, cede, que é uma beleza a sua peça, então não precisa se preocupar. Bom, pessoal, eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula aqui. E gostaria de agradecer vocês por estar acompanhando, espero que esteja entendendo. Qualquer dúvida pode deixar aqui para mim nos comentários, que depois eu vou fazer um vlog, né, uma resenha sobre esse tapete para vocês. E gostaria de mais uma vez pedir para que vocês conhecessem o canal da Débora, que disponibilizou essa receita maravilhosa pra gente, tá? E não é uma obrigação que você vai lá e que você siga ela, tá, gente? É só uma forma de gratidão, tá bom? Se você for, escreva lá nos comentários dela, vim pela van, porque eu não tenho palavras para agradecer essa peça linda, tanta criatividade que aquela garota tem, gente, eu tô admirada, Deus abençoe ela. Então é isso, gente, um grande beijo e até a próxima aula. I don't wanna seem all rude, but I can't remember where I am.
dull wood floor and fragments of